Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Gostaria de convidá-los para mais essa live, para esse momento de encontro com várias questões, várias situações que nos acometem no dia a dia e, sobretudo, para falar hoje sobre a missão número 1 e número 2. Eu vou convidar algumas pessoas aqui para entrar, se você desejar convite também. E nós vamos começar a falar. Eu sei que tá todo mundo super curioso sobre o Congresso de Saúde Quântica que eu fui. Aliás, deixei até a carteirinha ali, vou pegar. Só um minutinho. Bem naquelas, né? Não reparem as bagunças. A gente tá numa casa real, vida real. Sei que vocês estão acostumados aqui com tudo fake, né? Com uma vida muito de mentira aqui no Instagram. E aqui é tudo ao contrário. Participei nesse fim de semana do Congresso Internacional, segundo já, Internacional da Nova Ciência, que foi de Saúde Integrativa, Biofísica e Tecnologias, muitas tecnologias, eu que tô pondo no plural, tá? Doutora, seja bem-vinda, Tamara! Quanto tempo que eu não te vejo. Seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre a missão número 1 e número 2, eu não vou falar do congresso hoje, eu ainda estou assimilando muitas coisas e eu quero dar continuidade nos conteúdos que nós vínhamos vendo e falando nas lives anteriores, tá? Então, assim que der que a gente finalizar, que são 6 princípios, né? Nós já falamos sobre o propósito maior, que é um propósito de evolução, é um propósito, né, de evoluir, servir e curtir, que a gente brinca meio que para rimar, mas nesse sentido de todos sermos úteis, todos termos um progresso dentro do nosso desenvolvimento humano e de conseguirmos trabalhar a alegria, a gentileza, o amor dentro dessa linha progressiva. Então, nesse caminho, nesse desenvolvimento, a gente tem o propósito maior, que é um propósito igual para todo mundo. Quando a gente vai para o propósito menor, a gente está falando naquilo que bate, que pulsa o nosso coração para uma coisa que não tem a ver com a gente. Então, não tem a ver diretamente ou única e exclusivamente com a minha família, com o meu umbiguinho, mas que pode ser algo maior, o que eu desejo curar no planeta. Nós já falamos sobre isso. Se nós pudéssemos fazer um desejo, pensar em alguma coisa que eu gostaria de curar no planeta, o que seria? Eu queria curar o câncer do mundo, eu gostaria de curar as crianças carentes que ficam abandonadas, eu gostaria que algo fosse resolvido no mundo. Eu estou falando do propósito menor, é o meu desejo, é aquilo que bate no meu coração para que eu saia daqui com um planeta melhor do que quando eu cheguei. É a minha contribuição ao planeta. E aí nós temos esses dois, na verdade, eles são os dois extremos, tá? Geralmente eles são o primeiro e o 6º item. E no meio disso aqui a gente tem 4 missões, a missão número 1, a missão número 2, a 3 e a 4. A 1 e a 2, a 1 ela é eu comigo mesma, já vou falar isso. A 2 sou eu com o outro, a 3 é minha missão profissional e a 4 é minha missão espiritual. Hoje eu vou falar da 1 e 2 juntos por ser mais... Eu acho que a gente consegue resumir, eu sei que tem como prolongar, mas eu acho que a gente consegue resumir. E depois a gente vai falando da missão número 3 e da missão número 4 de uma maneira mais rápida. Lembrando que todo esse conteúdo são conteúdos da análise existencial, que é uma análise super completa, que vai passar por todos esses aspectos de uma maneira detalhada, cheia de ferramentas para você descobrir, para você alcançar todos esses significados para si mesma. A Cássia já passou pelo processo, né, Cássia? Se você conseguir escrever, eu sei que às vezes você está dirigindo nesse horário, mas se você conseguir escrever e compartilhar com o pessoal um pouquinho do que é análise existencial, você passa por aqui, por gentileza. Se não puder agora, depois você deixa nos comentários, tá, Cá? E aí, o que que é? Você vai passar minuciosamente por cada detalhamento de cada um desses assuntos. Aqui eu estou comentando os assuntos para vocês, que a gente avalia
olha, se dedica ao longo desse processo, mas lá dentro são mais de 20 horas numa imersão extremamente profunda, que ao final de tudo, que tem que é de mais legal, é um alinhamento de você com a sua missão de vida, de você com as suas questões. A gente vai alinhar com o que você nasceu para ser, com o que você anseia em ser. Então tem um tratamento no final. Só o tratamento é cerca de 4, 5 horas, depende de cada pessoa, às vezes ultrapassa esse período. Só para vocês entenderem como que funciona tudo isso. Tudo bem até aqui? Feita essa introdução, eu gostaria de já dar uma continuidade. Olha cá, que linda! É um mergulho incrível que reúne todos os aspectos da vida. Sou apaixonada e tudo que vivo até hoje faz sentido. Exatamente isso. A gente une a sua história de tudo que você realmente viveu até aqui, as suas perspectivas, suas dores, os seus anseios, as suas alegrias, onde você foi mais feliz, quando que você não se sentiu tão feliz assim. E aí a gente vai olhando para tudo isso com muito cuidado, podendo tratar o que precisa tratar, reforçar e fortalecer mesmo aquilo que precisa ser fortalecido e ao mesmo tempo, como eu falei, trazendo um ganho de consciência, que é um absurdo, é um banho de consciência. Muitas vezes a gente está vivendo ali no automático e a gente não entende por que a gente nasceu numa cidade X, com uma família Y, passou por uma situação Z, e quando a gente faz análise existencial, a gente consegue perceber tudo que tinha, ou se não tudo, né? Porque eu acho que ainda a nossa mente humana ainda não consegue captar tudo, mas a gente consegue perceber o sentido que faz, as conexões da gente ter tido essas experiências, para onde essas experiências nos conduzem e quais são os aproveitamentos das experiências que já passaram para algo que eu vou construir lá no futuro. Então, da mesma maneira, eu que passei pela educação, passei pela saúde, passei pelas exatas, passei pela saúde, e hoje eu vejo tudo isso se integrando da maneira mais linda do mundo, porque eu entendo a necessidade de cada uma dessas coisas, dessas áreas. Hoje, com as IAs e com tantas outras ferramentas e estruturas, eu consigo assimilar, e parece que eu ainda tenho uma certa resistência no meu cérebro humano, sabe? Em assimilar tudo isso, mas eu realmente estou muito dedicada nesse processo, em fazer essas integrações e trazer o melhor para mim, para aqueles que me cercam e para vocês que estão aqui através da internet, para o planeta e tudo mais. Enfim, feita essa introdução, eu gostaria de pedir um segundinho para a gente começar. Qual é a missão número 1, a missão número 2? A missão número 1, como eu já falei, sou eu comigo mesma. Quais foram as minhas dificuldades, os meus anseios? Quais eram os meus questionamentos? Eu lembro mesmo nitidamente onde eu estava, como eu estava no banheiro, com 5 anos, questionando por que eu tinha que comer para depois ir ao banheiro. Para que a gente tinha que fazer esse tipo de coisa? Qual era o sentido disso? Eu tipo, tá, eu como e sai, qual é a questão aí? Sendo que em outros ambientes, e nós temos hoje conhecimento sobre tudo isso, em outros ambientes isso não se faz necessário ou não desta maneira. E aí quando a gente diz que isso não se faz necessário, em que aspecto? É no aspecto de que existem outros mundos, existem muitos mundos, muitas realidades, em algumas delas não tem essa característica, essa necessidade, não tem essa alimentação, digamos assim, ela é feita de outra maneira. E como a Gisele está aqui já faz um tempo no planeta Terra, mas teve outras experiências e continua tendo, ela trouxe essa bagagem desse questionamento, do pra que isso? Por que isso? E eu lembro que essa Gisele de 5 anos que questionava esse tipo de coisa internamente, porque não tinha coragem
de verbalizar esse tipo de pergunta para outra pessoa. E apesar dela questionar tudo isso desde aquela época, hoje em dia que ela consegue ter respostas mais maduras e mais profundas para essa questão. E quando eu trago tudo isso, eu estou trazendo por quê? Quando eu olho para mim, para minha história, eu vou entendendo onde eu quero crescer, como a vida vai me propulsionando a crescer. Então, uma criança que estava numa periferia de uma cidade grande, que tem uma experiência completamente diferente de quem está no interior, por exemplo, mas que sempre teve contato com o sítio, com o Nordeste, com outros cenários, ela consegue ter uma bagagem diferente de uma criança que está na periferia, mas que sempre esteve ali e que não conseguiu sair e ter outras experiências. Então essa bagagem vai trazendo um contato com animais, um respeito pela natureza, que é diferente de falar assim, respeite a natureza na escola. Muitas vezes era isso que era dito na escola, mas não tinha esse contato, não tinha essa noção do todo na pele. É completamente diferente. E aí, para mim, crescer e evoluir significava aprender muita coisa, porque eu me sentia, e ainda me sinto muitas vezes, muito inocente, digamos assim, no sentido de que falta conhecimento, falta repertório. Eu me lembro na adolescência que eu tinha algumas pessoas que questionavam, que tipo de música você gosta de ouvir? E eu com aquela cara de, oi? Tipo, eu ouço o que as pessoas ouvem porque eu tava ouvindo por simbiose, não por escolha, não porque me apresentaram, isso aqui é um estilo X, aquilo é um estilo Y, aquilo é um estilo Z, e aí você pode permear esses estilos e falar, tá bom, gostei mais desse, eu quero ouvir esse. Eu não tinha o repertório. Eu tinha o que as pessoas ao meu redor ouviam, o que tocava nas rádios, antigamente era rádio, né? E televisões abertas, e era só o que nós tínhamos, poucos canais, poucos tudos, poucas opções. E ainda assim, eu não escolhia dentre essas opções. Então, o que me vinha trazendo dentro da minha jornada? Caminhos de escolha, aumentar repertório, entender o que me agrada, o que me toca e o que me dá repulsa. E fazer esse trabalho, fazer essa jornada foi um processo de desenvolvimento. É lógico que eu estou usando o meu exemplo, como sempre, mas para cada um de vocês existem exemplos, existem situações e contextos que vão trazer crescimento. A Deia Maffei, bem-vinda, Deia. Andréia entrou e a Andréia já foi minha terapeuta, né? Como eu falei para vocês diversas vezes. E ela é minha aluna também. E aí, muitas vezes, nossas partilhas, daí eu vou pedir uma licença aqui, mas não é nada muito pessoal, tá? Só um pouquinho. Mas muitas vezes nas nossas partilhas, vinha assim, meu pai é ferramenteiro. Meu pai também era ferramenteiro. Eu passei por isso. Ai, gente, nossa, eu também passei por isso. Então, teve várias coisas que foram parecidas. Só que eu morava na Zona Leste, ela morava na Zona Oeste. Oeste meio norte ali. E a gente tinha algumas experiências muito próximas, outras experiências distanciadas. No decorrer deste processo, tínhamos coisas em comum e coisas que não são. Por que eu estou falando? Porque por mais que alguém tenha experiências muito próximas da gente, a nossa interpretação de mundo é diferente. Por exemplo, eu tenho duas irmãs. E nós três, no mesmo cenário familiar, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma realidade, para quem tá de fora, para cada uma, primeiro que teve uma questão de momento. Uma tem uma idade, outra tem outra. Uma tem os pais com uma maturidade, outra tem outra. Mas além dessa questão, a nossa bagagem pessoal faz com que a gente tenha interpretações de mundo diferentes. Isso significa que, com o mesmo cenário, com etilismo na família, etilismo por parte de pai, sempre existiu, desde que a gente era muito pequena, desde antes da gente estar aqui até hoje, cada uma tinha uma leitura para aquilo. Então, uma fica com raiva, se sente ofendida,
A outra tenta acolher, tenta entender o que tem por trás desse etilismo, o que tem, qual é o buraco que ele está tentando tampar, o buraco emocional que ele está tentando tampar, e tenta tampar esse buraco, que aí já é uma outra questão. E a terceira, entende um pouco de uma, entende um pouco da outra, não pega partido para nenhuma dessas questões específicas, mas ao mesmo tempo fica ofendida e também não quer que outra pessoa chegue próximo de parecer, de lembrar aquela situação. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmíssimo cenário, nós temos bagagens pessoais diferentes, e essa bagagem é uma das coisas que a gente fala que é o que já veio com a gente. Então, lembra que às vezes eu brinco, às vezes um é o tímido, o outro é o reclamão, o outro é o briguento. A bagagem que uma criança já traz é uma bagagem que vem de experiências intrauterinas e pré-uterinas. Esta bagagem individual é que vai dar os pilares de quais serão os aspectos de experiência, de amadurecimento e de evolução. Lembra que o propósito maior é evoluir, ok? Lindo! Fácil falar isso, mas eu vou evoluir em quê? Eu tenho uma tendência a achar que eu podia tampar os buracos emocionais do outro, corrigir, dar aquele suporte, fazer para o outro algo que nem ele estava fazendo por si, porque eu achava que assim eu seria necessária, suficiente, eu estaria cumprindo uma missão, só que eu não entendia que a minha missão era diferente, era de despertar o olhar do outro. Porque eu não posso tampar buraco de ninguém. Eu também tinha os meus buracos, as minhas lacunas emocionais, e que eu estou trabalhando gradualmente para me corrigir, me cicatrizar. E esse processo, enquanto eu faço em mim, eu inspiro outras pessoas. Outras pessoas se espelham e dizem, é possível. Mas eu não tinha essa visão até então. Tinha muitas coisas que eu precisava amadurecer. Eu vou ler aqui André Maffei falando, as interpretações são diferentes de acordo com o olhar emocional de cada um. A maturidade emocional, a maturidade espiritual, a maturidade do mental inferior, que a gente chama das crenças, né, limitantes ou edificantes, tem muita coisa nesse processo que está embutida, as feridas que cada um traz, algumas feridas mais abertas, mais pulsantes para uma direção, outras para outra direção. E aí eu queria entender com vocês se está fazendo sentido essa construção, se vocês conseguem compreender que parece um passinho por vez, e talvez seja, mas que a missão número 1 tem a ver com os meus aspectos individuais, de personalidade, de características, de tendências, de aprendizagem, de questões emocionais e tantas outras coisas. Faz sentido isso tudo para vocês? Me contem se esse caminho, esse aspecto da missão número 1 tá ficando mais esclarecida para vocês. Enquanto eu tomo uma água, vocês escrevem para mim. E aí a gente já dá continuidade para a missão número 2, pode ser? Eu adorei, descobri não, né? Eu recebi essa água de pH 10, eu nunca tinha visto. Coisas do Congresso de Saúde Quântica, e muita coisa maravilhosa. Depois eu vou falar um pouco mais a respeito com vocês em outras lives, ainda nas terças-feiras, mas eu vou dar continuidade primeiro aqui nesse projeto de finalizar os 6 pilares da análise existencial, tá bom? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá claro para vocês aqui que não é só uma questão emocional, às vezes tem questão de crença, de leitura de mundo, de leitura da minha posição com relação ao mundo. Eu lembro que
algumas vezes, teve uma vez que uma psicóloga falou que eu estava esperando um salvador. E em outras vezes eu queria me sentir o salvador de outras pessoas. E esse salvador, essa figura desse salvador, é uma figura que vem dos contos de fadas, onde a gente tem, por exemplo, uma Cinderela, como é o nome daquela? É a Rapunzel, né, que fica lá na torre e sempre esperando um príncipe encantado para salvar, uma fada madrinha, alguém que faça um milagre. E às vezes a gente tem no nosso inconsciente, tanto pelas histórias efetivamente falando dos contos de fada, que eles têm esse objetivo de instruir, mas eram histórias antigamente muito mais densas. E agora elas são histórias recontadas. Só que esse recontar não traz pra gente a assimilação de todos os aprendizados que os contos de fadas antigos tinham, e aí faz a gente estar no mundo encantado da Disney. Esse mundo encantado da Disney às vezes faz a gente acreditar que é possível que alguém nos salve ou que a gente salve alguém. Isso, infelizmente, não é uma verdade absoluta. Pode acontecer de alguém inspirar? Com certeza. Pode acontecer de alguém auxiliar. Tem gente que muda, nossa, depois que a gente passa por um período de contato com aquela pessoa, muda a nossa perspectiva de vida, efetivamente. Mas esse salvar é muito mais interno, que depende muito mais da gente do que do outro. E não é só mais, é quase que totalmente. Eu não tenho como embutir na mentalidade de outra pessoa a bagagem que eu passei anos estudando, avaliando, entendendo, compreendendo, assimilando, interiorizando. Eu passei anos nessa jornada. É muito difícil chegar hoje para alguém, por exemplo, vou só fazer uma ponte com a questão do congresso. A gente tem diversas terapias para câncer, por exemplo. Tem terapias que vão desde a da alimentação, terapia Gerson, ozonioterapia, questões de tecnologias, biotecnologias, e muitas outras. Mas eu tenho a bagagem do conhecimento. É uma situação. Eu tenho a bagagem da necessidade de realizar aquilo na prática? Deveria, mas não tenho isso ainda por uma motivação pessoal, no sentido de o que acontece com muitas pessoas que vão para lá ou que já tiveram um contato lá com resultados brilhantes. Uma das senhoras que estava dando depoimento, o médico chegou para ela e falou que ela tinha 1 mês de vida. E eis que isso foi em 2019, ela estava lá contando a história pra gente, rindo, super divertida. Ela sentiu essa necessidade, essa urgência e acabou seguindo todos os protocolos. Então, a primeira coisa, conhecer protocolo é uma situação que exige, sim, uma maturidade intelectual, de bagagem de conhecimentos, mas que isso não significa que eu vá, por conta de saber, executar. Ter a necessidade de me dedicar à execução é uma outra etapa. Vocês percebem que é uma segunda etapa. Agora, você pega uma pessoa que alguém falou que ela tem 1 mês de vida e a pessoa aceitou, o que ela vai fazer? Eu só tenho 1 mês de vida e vai morrer nesse tempo ou menos. Se a pessoa não aceitar isso e usar como um desafio e buscar soluções, existem soluções. E aí você vai vendo o perfil de cada um, o quanto eu assimilo e aceito aquilo que está sendo me dito, o quanto eu assimilo, entendo uma gravidade ali, mas eu aceito que a minha força é maior e eu quero ir lá e colocar isso em prática, o quanto eu poderia, já sabendo de XYZ, prevenir e não ter que esperar uma situação de emergência dessa e já começar a implementar na minha vida. São níveis e camadas de consciências que envolve a consciência intelectual, de conhecimento desse aspecto, até a consciência emocional de me dedicar a isso, de estar disposta a viver esse desafio, porque é desafiador, são níveis de camadas diferentes. Vocês conseguem compreender isso? Que essa missão número 1 está falando de várias camadas de desenvolvimento e maturidade internas, e a partir dessas camadas
eu vou me dedicando ou não, vai ser uma escolha, a minha evolução pessoal. Então, é aqui, na missão número 1, que eu vou linkar com um propósito maior que estava lá atrás. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso? Contem para mim. E eu tô doida pra falar do congresso, né? Não tem jeito, eu já fiz uma ponte com o congresso. Tá fazendo sentido? Bora pra missão número 2? A missão número 2 sou eu com o outro. Eu já falei um pouco dela, no sentido de que quando eu tenho as 3 filhas numa mesma bagagem de experiência sobre o etilismo da parte paterna, eu também tenho 3 filhas com a mesma bagagem de experiência sobre a parte materna. E para cada uma a interpretação é uma, para cada uma se inspira, a outra rejeita, uma não sei o que, a outra sabe. E essa bagagem, de novo, ela tá falando da gente, eu acho que falar da gente é algo que é basal, e a partir daí a gente tem um novo conceito, tá? A gente tá falando da gente no sentido tem gente que chama de espelho, mas eu acho que não é exatamente espelho. Murilo Gun, ele fala, quando alguém fala uma coisa que não tem nada a ver com você, que não reverbera com você, a pessoa bate e volta, a informação bate e volta, e tá tudo bem, não chega. Mas se aquilo encontrou uma ressonância, se aquilo doeu, machucou, encontrou algo dentro de você, essa ressonância é sua. E aí que onde muitos brincam de bateu, doeu, leva para casa que é seu, é nesse sentido. Missão número 2, eu tô falando da minha relação com o outro, mas eu tô falando muito mais do que uma relação de, como posso dizer, muito mais do que uma relação de culpabilizar as pessoas, que eu acho que isso é muito comum. Não só acho, né? Isso é comum. Você viu o que o outro me fez? Ele me traiu, ele não sei o quê. E a gente joga pro outro uma responsabilidade sobre as nossas emoções que nem sempre é do outro, mas aquilo bate e reflete em algo dentro de mim. Por exemplo, na situação com o meu filho, o progenitor dele teve N situações, N condutas. Para uma pessoa que está no mesmo livro que o meu do propósito, do Ativadores de Propósito, uma mesma pessoa tinha uma história parecida e ela ampliou o espaço de uma conduta que o ex-marido dela teve e que o progenitor do meu pai, do meu filho também teve. A conduta foi a mesma. No meu, você nem entende que ele teve a mesma conduta. Porque aquilo não foi o que mais doeu. O que doeram foram outras questões. E aí é onde reverbera. O outro trazendo experiências de crescimento para mim. Quando eu tô no lidar com o outro, muitas vezes é como se o outro tivesse um holofote e aquilo que a pessoa faz que dói, que reflete, que ressoa dentro da minha alma, do meu coração, das minhas experiências. Essa questão é um holofote para minha dor. E aí é muito legal porque você passa a ressignificar as experiências e a entender que aquela pessoa que antes você ficava muito bravo com ela está fazendo um serviço. A Paulinha Abreu fala muito de que ela tem a Paulinha tem um programa sobre perdão e ela fala que as pessoas que mais nos irritam, mais nos incomodam, que mais nos magoam, na verdade são muito nossas amigas na espiritualidade, e ela veio com o programa, viemos programadas uma para conviver com a outra, num intuito de, olha, eu vou te provocar isso, isso e aquilo, mas é para você crescer nesse, naquele outro aspecto. E é nesse sentido, é como se a pessoa tivesse um holofote para aquilo que te magoa, para aquilo que te irrita, para aquilo que te incomoda, e com esse holofote ela literalmente jogasse luz na sua dor,
porque a sua dor ainda é uma fragilidade, ainda é um ponto que você precisa curar. E quando ela põe essa luz de que isso está incomodando muito, na hora que ela faz esse movimento, é onde você ganha consciência de isso é muito importante para mim. Como é que eu vou defender esse meu terreno? Como é que eu vou crescer aqui nessa órbita para que outra pessoa não cresça sobre mim, sobrepondo mesmo, no sentido de me atropelar muitas vezes. E aí eu consigo ter uma visão, eu consigo ter uma cura muito mais profunda. Eu acho que o outro, ele tá tão a serviço do eu, nesse sentido de ser útil para que eu cresça, para que eu me inspire, para que eu aprenda os meus limites, que eu aprenda a me respeitar, que ainda vai ser um desafio do começo ao fim da nossa jornada aqui nessa experiência terrena. Então, enquanto vivendo como Gisele, eu tenho certeza que as outras pessoas estarão me inspirando, me irritando, me fazendo crescer em aspectos que eu nunca imaginei antes, mas que cada vez mais me traz um novo degrau de evolução. Faz sentido isso para vocês? Por que eu coloquei os dois juntos? Porque a minha relação com o outro vai envolver, sim, às vezes, relação de perdão, relação de liberação. Porque às vezes a gente gostou tanto de alguém que a gente não quer que a pessoa saia da nossa vida. A gente fica ali apegadinho, grudadinho. E a gente não quer liberar, soltar, a gente quer voltar a viver aquilo, mas aquilo teve uma fase, teve um momento, teve uma importância e já passou. Às vezes é por amor, por afeto, por generosidade, por carinho, por gratidão, mas a gente quer continuar ali e às vezes aquele ciclo já passou. Às vezes é o contrário, às vezes é pela dor, e a gente quer fazer o outro pagar porque ela te fez tal coisa, e aí naquela vingança a gente não entende a lição que o outro trouxe. Fulano ficou com outra pessoa enquanto estava comigo. Isso é traição? Ele traiu a mim ou a si próprio? Ele estava falando sobre mim ou sobre ele mesmo? Sobre as próprias condutas? Sobre as próprias características de personalidade? Não era sobre mim. Tá tudo bem. Eu dei o meu melhor. Naquele momento, em toda aquela fase, eu tinha certeza que naquela experiência, dentro da minha capacidade, naquele instante, com a minha maturidade, daquela fase, eu dei o meu melhor. Então não era sobre mim, aquilo não me magoou. Lógico, a gente fica chateada, tipo, oi? Fica frustrado? Fica. Mas isso fala também sobre como eu interpreto a vida, como eu interpreto o outro, o que eu espero do outro, entre outras coisas. Vai fazendo sentido para vocês essa construção de que o outro existe, que eu preciso curar as minhas relações com o outro? Sim, mas que essas relações também servem para me curar? E aí nossa, odeio fulano, não consigo... Ok. Solta, libera. Deixa que a vida se encarrega de todos os ajustes. Se você consegue fazer isto, eu sei que nem sempre é tão simples assim, mas se você consegue fazer isso e curar as suas relações, e eu sei que é algo gradual, que tem coisas que, sei lá, um belo dia a gente consegue corrigir, mas tem outras que levam anos nesse exercício. E porque são anos em que a gente também está amadurecendo pra gente conseguir até verbalizar algo. Ou então pra gente conseguir verbalizar de uma maneira que alcance a compreensão e o coração da outra pessoa. Porque às vezes a gente está num caminho de já se resolver com aquele assunto, mas a gente ainda não está sabendo expressar de maneira que a outra pessoa também equilibre e faça um ajuste junto comigo. E às vezes a gente não vai conseguir. A gente vai estar num patamar, a gente vai estar num papel, a outra pessoa vai estar em outro. E tá tudo bem, cada um no seu ritmo e no seu degrau de evolução. Temas densos para uma terça-feira de manhã, bem pós-feriada, né? Me contem como é que tá sendo tudo isso para vocês.
Eu sei que às vezes eu me empolgo e tomo algumas informações um pouco mais sérias, né? Mas eu gostaria de entender se tudo está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo compreender essa missão número 2 e o quanto ela vai fortalecer a missão número 1. E aí, no decorrer desse processo, se faz sentido vocês compreenderem essa linha que a gente está fazendo entre propósito maior, missão número 1, missão número 2, vai ter a missão número 3 e 4, a 3 profissional e a 4 espiritual, e um propósito menor, que é o nosso propósito com o planeta. Tá fazendo sentido? A forma de nos expressar também é muito importante, faz muito sentido. Eu gostaria que vocês assimilassem isso e começassem a olhar num exercício bem rápido. Eu não vou ficar me prolongando aqui, mas se você quiser fechar os olhos, se não quiser, não precisa. Mas olhar para dentro da sua história e entender onde as pessoas que mais te feriram estavam te auxiliando a crescer, a amadurecer algum aspecto da sua vida, o quanto essas pessoas foram motivadoras para você se desenvolver. Eu já vi pessoas como o próprio Silvio Santos, que eu achei muito bonitinho, né? Porque não seria algo natural para mim, mas que foi inspirador para mim. O fato de eu não sou dono de emissora, eu sou comunicador. Só que eu procurei uma empresa para trabalhar e essa empresa não aceitou. E o que ele fez com essa rejeição? Ao invés de sentar num quarto e chorar e falar, eu não sirvo para nada, porque não passou nesse processo seletivo, ele só abriu a própria emissora. Eu sei que não foi assim, né, de um segundo para o outro, mas ele sempre mostrou o quanto ele era comunicador, acima de qualquer outra coisa. Todo mundo que o conhece no dia a dia fala da humanidade dele e do respeito que ele tem pelas pessoas. Isso fez dele uma grande pessoa, extremamente respeitado, não só por aqueles que convivem diariamente com ele, mas por tantas outras pessoas. E aí onde eu quero dizer, aquilo que aconteceu com você, para você, vai te inspirar a crescer ou vai te fazer ficar chorando em posição fetal na cama, sem sair do lugar? E tá tudo bem quando você fica chorando em posição fetal por algum tempo, como eu já fiquei. E eu já comentei com vocês. É um processo do amadurecimento, é um processo que às vezes faz parte da gente, da nossa história, mas que não precisa ser assim o tempo todo, não precisa permanecer assim. A gente pode fazer disso um percurso, mas não precisa ficar parado nisso. Vocês conseguem assimilar isso? Que às vezes a gente vai chorar, vai doer, vai se emocionar, mas depois é trazer um segundo passo e entender o que isso me faz crescer. Como é que eu me movimento e eu mudo ou eu assumo isso? Porque às vezes eu tenho, é um convite para uma mudança interna. Às vezes não. Às vezes é um convite para um posicionamento. Para uma pessoa que costuma ter atitudes mais fracas, mais de submissão, às vezes é um convite para você dar um salto e falar, peraí, isso aqui é o meu limite. Isso aqui é a minha barreira. Daqui para cá sou eu e você não tem mais acesso daqui para cá. Entende que são perspectivas diferentes? Que sempre tudo é um convite de amadurecimento? Tá assimilando? Tá fácil para vocês internalizarem isso? Eu sei que esse conteúdo é denso, é profundo, não é aquela coisa rasa que todo mundo está acostumado a ver no Instagram. Sei que não temos geralmente públicos amplos, e exatamente porque a gente não fala de coisas tão rasas, tão divertidas, tão simplesinhas. Eu não consigo falar as coisas, eu não consigo falar as coisas em 30 segundos, mas eu queria que vocês entendessem essa camada mais profunda. E entendendo isso, assimilassem e desenvolvessem isso para a vida. É lógico que fazer sozinho, só com o conceito, é mais complexo. Mas vocês conseguem, se quiserem,
passar pelo processo como a Cássia passou, de toda análise existencial. É um processo lindo, muito, muito, muito profundo, muito respeitoso, e ao mesmo tempo que a gente sai com transformação, a gente sai com uma nova valorização sobre nós mesmos, sobre o nosso histórico, o nosso pensar. Tudo bem aí? Agradeço pela presença de vocês. Se quiserem compartilhar algum insight, vocês têm assim uns 15 segundos para ficar escrevendo, elaborando, né? Mas senão, eu vou deixar a live gravada, como sempre. E aí vocês deixam nos comentários ou podem me chamar no direct e a gente continua um pouquinho mais esse diálogo, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho com o nosso envio de reiki. Vou pedir um pouquinho de paciência, uns 2, 3 minutinhos, e a gente já volta a conversar, tá bom? André Maffei tá falando, tenho escutado sobre isso nos últimos dias. São pessoas diferentes, com abordagens e palavras diferentes, mas a gente vem falando aquilo, a gente, na verdade, vem escutando aquilo que a gente precisa escutar para amadurecer, para crescer, porque esse é o movimento que você tá, essa fase que você tá nesse momento. E de alguma maneira, vocês que estão aqui hoje estão ressoando dentro dessa vibração, dentro deste conteúdo. Valeu para vocês? Agradeço. Nossa, minha mão tá fritando já aqui. Agradeço, vou usar essa energia daqui a pouquinho para o nosso reiki, tá bom? Andréia, sobre a forma que me posiciono, muito importante. Sim, às vezes a gente tá fazendo no nosso melhor, na nossa melhor intenção, mas às vezes a gente não percebe que pode ofender o outro, ou o contrário. Às vezes a gente quer agradar o outro, recebendo suas demandas, etc., e tá deixando de respeitar nós mesmos. Eu, no domingo do congresso, uma amiga veio de longe para ver meu filho numa apresentação. Eu falei, gente, a menina veio lá de longe, atravessou tudo isso para chegar, viu a apresentação. Para mim era um pouco injusto simplesmente dispensar todo mundo, porque eu tava louca para voltar pro congresso. E aí eu fui pelo menos comer alguma coisa com eles, antes com ela, com outras pessoas, antes de voltar. Mas eu tava com tanta vontade de voltar, e aí veio a lição, né? Eu peguei no minuto de chegar. Se eu tivesse chegado 3 minutos antes, eu não tinha pego chuva. Peguei uma chuva daquelas, passei o resto do congresso inteiro, sei lá, de 11 e pouco da manhã, meio-dia. Eu fiquei até 9 horas da noite, 10 horas da noite inteira molhada. Molhada não, porque secou em algum momento, a roupa no geral secou, mas meus pés permaneceram molhados. Mas por quê? Porque eu tava doida pra ir pra um lugar e eu não, de certo modo, eu fiquei balizando a emoção do outro ao invés de priorizar a minha, de novo, como sempre. E aí, é ruim isso? Não, mas sim. E aí, não é que é bom ou que é ruim, mas são aprendizados pra gente aprender a se respeitar, respeitar as nossas prioridades, e no meu caso, primordialmente, que tenho a tendência a priorizar o outro, preciso voltar a olhar para mim. E esse voltar a olhar para mim é algo extremamente fundamental. Não olhar apenas, eu estava entendendo que eu estava, porque antigamente eu não tinha nem a consciência de que aquela outra coisa era a minha prioridade. Eu estava sabendo que aquilo era a minha prioridade. Entretanto, eu passei por cima de mim mesma na escolha do tempo, das ações, e aí a vida vem, então, tá bom, mas tem seus percalços. Você pode fazer isso, mas vai ter suas condições, suas questões e seus impactos. Então, isso é um aprendizado diário e cada vez mais a gente traz novos aprendizados, novos insights, novas assimilações e novas condutas para alcançar esse processo. Gente, já falei demais. Beijo, daqui a pouquinho a gente se encontra.